Esse é o fim de Moraes. Vorcaro pode delatar a qualquer momento e já saíram novas provas. Dessa vez não tem como esconder, não tem como desmentir, não tem como varrer para baixo do tapete. O segredo de Alexandre de Moraes veio à tona com tudo, e Vorcaro foi o estopim. Um áudio comprometedor surgiu e colocou o ministro numa saia justa que nem os aliados mais fiéis conseguem defender. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Bolsonaro já avisava. Fazia tempo. E agora as provas chegam uma atrás da outra, confirmando exatamente o que ele dizia. Quem estava certo? A história já está respondendo. A Malu então foi lá e fechou o caixão. Expôs o inquérito como a fraude que sempre foi. O ministro Alexandre de Moraes disse que não recebeu as mensagens que foram referidas na reportagem da Malu e afirmou, abre aspas, trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. A nota que o ministro Alexandre de Moraes soltou por meio da assessoria do Supremo Tribunal Federal, ela não responde nada. É uma nota que, de novo, tenta usar esse super trunfo de que o tribunal está sendo atacado, quando na verdade é o contrário. O comportamento dos seus ministros é que está colocando o tribunal na berlinda, que está colocando o tribunal numa situação desconfortável. Não é porque eles são vitalícios, não é porque eles não têm mandato, não é porque eles não são eleitos, que eles não devem satisfações à opinião pública, que eles não precisam ter transparência em relação ao seu comportamento. E não é porque eles tiveram uma atuação reconhecidamente importante na defesa da democracia que está liberado todo o resto de comportamento antirrepublicano. Não está. Não está. Um ministro que tem a sua mulher como advogada de alguém e conversa em termos tão pessoais, tão íntimos com essa pessoa, precisa sim dar satisfações. Não pode se esconder atrás da toga e se colocar numa situação de soberba, dizendo que todo aquele que cobra uma explicação está atacando o tribunal. Porque não é disso que se trata. São essas condutas, sim, que colocam o tribunal numa crise reputacional, numa crise de imagem, talvez sem precedentes. Agora, Malu, eu perguntei do contrato, isso foi importante sobre o Master. Esse contexto do processo, da investigação do Master. Mas o contrato, pelo que você revelou, e você me corrija se eu estiver errada, ele era para começar a partir de 2024, é isso? Ele foi assinado no dia 16 de janeiro de 2024, com prazo de duração de 3 anos. Pagamento mensal de R$3.600.000 brutos, 3 milhões líquido. E, segundo as informações que nós temos, foi pago até o momento em que o banco foi liquidado. Até a última hora ele foi pago, era considerado dentro do Master uma questão prioritária, o pagamento desse contrato. Eu estou perguntando isso porque hoje, fazendo a apuração da repercussão, conversando com o ministro do Supremo, polícia, Ministério Público, políticos, advogados, muita gente disse assim para mim, olha, podia ter explicado que o Vorcaro era cliente da mulher, pessoas que gostam do ministro, tentando buscar uma saída, e que ele mandava mensagens para o ministro. Ninguém não teve nenhum tipo de questionamento, pelo menos na apuração que eu fiz, sobre o fato de que houve uma troca de mensagens, porque você publicou, tá lá, o print, tem até uma mensagem que o ministro, no que você revelou, dá um joinha, né, a uma mensagem. Então teve uma interação. Uma mensagem que ele manda um joinha. A gente não tem o conteúdo, né, do que ele respondeu, mas tem um joinha. Então, é seguro a gente dizer que essa troca de mensagens acontece entre o ministro e um cliente do escritório da mulher do ministro. Movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de ser bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil? É isso aí, pessoal. Bolsonaro chamou o Lula de pinguço e, convenhamos, não dá para discordar. Um presidente que some nas crises, que aparece sem rumo e que afunda o país enquanto o PT festeja lá em cima. Mas o que pesou mesmo foi Bolsonaro expondo que Moraes queria derrubá-lo por birra pessoal. Não por lei, não por Constituição, por birra. Um ministro do Supremo usando o poder institucional para resolver ranço pessoal. E as novas provas estão confirmando exatamente isso. Quem chamou Bolsonaro de louco deve estar engolindo seco agora. E ainda veio a indireta sobre a esposa que a dele não tinha escritório de advocacia igual certas pessoas. Recado dado, recado entendido. Enquanto a família Bolsonaro foi vasculhada do início ao fim, tem gente no poder faturando alto sem dar satisfação para ninguém. 2 pesos, 2 medidas, como sempre foi com esse sistema podre. Me conta aqui nos comentários. Você acha que essas provas vão mudar alguma coisa ou o sistema vai continuar se protegendo? Comenta sim ou não aí embaixo. Vamos lotar essa caixa de comentários mostrando a força da direita brasileira. Você veja que é um negócio que dependia do Banco Central, era um negócio que dependia do CAD, e o contrato do Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi de Moraes, fala justamente nisso, para atender aos interesses, cuidar dos interesses do banco perante a Receita Federal, ao Banco Central, ao CAD, ao Executivo e ao Legislativo. Todos esses órgãos públicos de Brasília estão previstos no escopo do contrato. E a gente, na etapa anterior dessa nossa apuração, desse caso, a gente procurou no blog exaustivamente, via pedidos de lei de acesso à informação, tanto de portarias como de registros de reuniões, registros de que a Viviane tivesse atuado a favor do Master nesses casos.
O que a gente descobriu é que não há registro da Viviane como advogada, nem como pessoa física, entrando nesses órgãos, nesses lugares, fazendo reuniões com autoridades, colocando requerimentos. Não achamos nenhuma evidência de que ela tivesse trabalhado de fato para o Master no que reza o escopo do contrato. E aí tem um outro ponto que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vocário com o tal do sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vocário para uma, entre aspas, parceria. O Vocário ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro. Enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vocário não gosta sobre o Master. E aí o Vocário diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo. Trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí tá lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vocário fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala pro sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vocário, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Tá parecendo... Há 7 anos aberto. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e ultimamente serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vocário, hackeamento, compra de senha, tudo isso, e compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o fake news estava investigando e fala e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né? Muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. E muita gente ainda precisando dar explicação sobre tudo isso que está sendo levantado nesse momento. E é que o ministro Alexandre de Moraes vetou a presença do empresário Joesley Batista, eu acho que hoje talvez um dos mais ricos do Brasil, né? Dono da JEF. Ele vetou a presença do Joesley Batista em um evento patrocinado pelo Daniel Vocário, né? Em Londres. O patrocinador, quer dizer, o organizador era o Grupo Voto, tá? Oficialmente era o Grupo Voto que organizava esse evento. Mas na prática, o ministro Alexandre de Moraes convidava magistrados, convidava integrantes de outros poderes para esse evento e dava a última palavra sobre os convidados. A lista dos convidados era submetida a ele e ele falava esse sim, esse não, esse sim, esse não. Falou sim para todo mundo, menos para o Joesley, tá? Então essas mensagens enviadas da CPMI e do INSS, às quais eu tive acesso, mostram os diálogos trocados entre o Vocário e um dos organizadores do evento e falando sobre isso, falando sobre convidados, falando quem vai, quem não vai e mostrando que as listas eram submetidas a ele. Então era uma lista grande, né? Tinha pessoas do Bradesco, tinha pessoas da XP Investimentos, da Amil, da Febraban, lista muito seleta para esse evento, até que aparece o nome ali do Joesley e o Vocário fala assim, o Joesley foi bloqueado, só o Joesley foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes, né? O Alexandre disse que não comentou os demais, entendo que ele aprovou. Ainda assim eu reperguntei, qual que seria a razão, o Megali, desse veto? O veto é porque o Michel Temer ia ser homenageado. Michel Temer, que foi o presidente que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, ia ser homenageado nesse evento que contava aí com essa ajuda preciosa do Alexandre de Moraes nos convites. Então, como todos sabem, o Joesley, em outro momento assim, de escândalos no Brasil, o Joesley gravou o Michel Temer e delatou o Michel Temer, né? Então não dava para colocar os dois no meio ambiente. Aí o Vocário fala aqui, seria uma saia justa e um constrangimento. Então é isso, são mensagens que mostram essa relação muito, muito íntima e próxima do Alexandre de Moraes com o Vocário que contratou a mulher dele por 129 milhões para advogar para o Banco Master, né? Então, os diálogos, e essa é a história. Os ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça, de outros tribunais, eram convidados pessoalmente pelo Alexandre de Moraes para irem a Londres participar dessa homenagem ao Temer. Foi um evento muito badalado, teve até o Tony Blair como conferencista, um evento em que se gastou muito dinheiro, inclusive, porque foi um evento grandioso. Então é isso, mensagens aí do Vocário que mostram essa parceria, vamos dizer assim, que existia entre os dois, como disse você, em algumas áreas, né? Essas mensagens sugerem que o Alexandre de Moraes era funcionário do Vocário. É isso que elas sugerem. Que os 129 milhões do contrato para Viviane Bassi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, essas mensagens, somado com a existência do contrato, sugerem que o ministro
possivelmente se tornou um funcionário dessa organização criminosa. E um ponto que está deixando todo mundo de cabelo em pé também, Sadi, é o fato de o Daniel Vorcaro ter sido transferido para a penitenciária da Papuda, segurança máxima, vai ficar numa cela pequena, apertada, isolada, todo mundo lendo isso como um incentivo para que ele de fato faça uma delação premiada, vai ficando cada vez mais difícil evitar uma delação premiada. Eu vou voltar lá atrás na delação. O que eu ouvi é que a delação não é uma possibilidade apenas. A delação já vinha sendo cogitada pelo Vorcaro antes mesmo dessa prisão. Essa prisão agora só piora as coisas, né? Tá numa penitenciária, cabelo raspado, uniforme de presidiário, para quem vivia a vida que ele levava, né? Isso aí deve ser, prisão já é ruim para todo mundo, né? Para quem vive no inferno e para prisão é mais inferno ainda. Para quem vive do céu, né? Que, com luxo, com a ostentação que ele vivia, deve ser muito mais estranho a ele do que a qualquer um. Um conjunto de mensagens que mostra uma relação muito próxima. E também é quase como se o Vorcaro vai prestando contas do avanço da negociação ali, do que ele está dizendo, que está fazendo para tentar salvar, né, para o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente vê, desde manhã até a noite, ele prestava contas do avanço das negociações. Então, como eu ia dizendo, às 7 da manhã, ele escreve para o ministro Alexandre de Moraes sobre o avanço, né, estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte, e aí eu irei lá e tal, falando dos investidores. Mas tem um outro trecho, que é o que eu queria ressaltar quando a gente está falando de processo, que ele fala assim: de outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe, ele escreve assim. Mas a turma do BRB me diz que está tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. E aí ele é um pouquinho mais explícito. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. É o que ele escreve para o ministro. O que aconteceu nesse dia, Cássia Milton? Nesse dia, às 17h22, o Vorcaro manda outra mensagem para o ministro, em que ele fala assim: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Aí o ministro, às 20h48, na última mensagem que ele mandou para o ministro, seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com investidores de fora e estou online. Então é isso, pessoal. Bolsonaro falava, alertava, levava processo, levava inquérito, e hoje o áudio confirma tudo. Moraes agindo por birra, o inquérito montado como fraude, a esposa de certos ministros com o escritório de advocacia milionário enquanto perseguiam quem não tinha nada disso. A verdade está na mesa e não tem como esconder mais. Vorcaro entregou, Malu expôs e as novas provas chegaram para fechar o argumento. O castelo de mentiras está desabando tijolo por tijolo, e isso é só o começo. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha agora com quem você conhece que ainda acredita nessa narrativa podre. Não deixa essa informação morrer aqui, porque é exatamente isso que eles querem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado porque vem muito mais por aí.